falando do Murilo Huff, ele pediu a guarda total do pequeno Léo. Para quem não sabe, o cantor Murilo Huff entrou na justiça para obter a guarda unilateral do filho, o menino Léo, de 5 aninhos. A criança é fruto da relação entre o sertanejo e Marília Mendonça. Depois do falecimento da cantora, em novembro de 2021, o Léo vive com a avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia. E o Murilo tem contato constante com a criança e acompanha de perto as necessidades do filho, que é diabético. O processo iniciado em 11 de junho tramita em segredo de justiça. Até o momento, nenhum dos dois lados se posicionou publicamente. E aí, gente, o que acontece? A internet, é óbvio, está dividida, né, sobre esse assunto. De um lado, Cairo, as pessoas acreditam que o Murilo tem todo o direito de ter a guarda unilateral porque é pai. Sim. E o Léo é filho, né? Tem 5 anos. É uma idade que a criança quer jogar bola, que a criança já pergunta, cadê meu pai? Que quando, sabe? Então, assim, uma coisa é quando a criança é bebê, que você leva para um lado, leva para o outro, deixa com babá, deixa com mãe, deixa com vó, deixa com... Aí você consegue intermediar melhor as situações. Outra coisa é quando a criança já tem uma certa independência. 5 anos, para mim, é a idade do questionamento. Porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Do outro lado, e aí assim, aí a internet acha que o Murilo é pai, é responsável legal sobre o filho, né? Tem a responsabilidade legal sobre o Léo, e é um direito do pai querer ter o filho por perto. Certo? Do outro lado da internet, tem os apoiadores da Dona Ruth, que acham que a Dona Ruth trata e cuida muito bem do Léo. Está mais disponível pro Léo. Até porque a Dona Ruth não tem uma agenda de shows. Sim. Não viaja o Brasil inteiro. Sim. E seria uma forma maldosa. Não estou dizendo... não é o que eu estou dizendo. Eu estou falando, reproduzindo aqui o que parte dessa galera acha que é até uma maldade tirar o menino da Dona Ruth, já que a Dona Ruth perdeu a filha. Uhum. E cuida do neto como se fosse filho dela. Está bem cuidado. Está disponível para quando o pai quer visitar. Enfim, tem essas duas. E tem também um terceiro ponto, Cairo Jardim. Seria o Léo o herdeiro de toda a fortuna de Marília Mendonça. Verdade. E aí essa questão, essa briga judicial, será que é só por conta da parte afetiva, amorosa, que obviamente existe dos dois lados? E aí eu acho que existindo dos dois lados e pensando no bem-estar do Léo, eles deveriam fazer esse esforço em deixar ele chegar numa idade de escolher. Essa é a minha opinião, tá? Minha opinião. Não vai mudar em nada a vida da Dona Ruth, nem do Murilo Huff, nem do Léo. Eu acho que já que o cara tem jatinho, tem dinheiro, pode, né, busca a Dona Ruth, né, vai lá, visita. Mas a questão é a seguinte, o pessoal tá achando que o Murilo tá querendo priorizar, talvez até proteger o patrimônio do Léo. E a outra questão também, Cairo, todo mundo brigou com a Dona Ruth. Os amigos da Marília Mendonça, muitos deles, inclusive Maiara e Maraíza, enfim, né? Sim. Algumas tretinhas de bastidores a gente sabe que envolvem o nome da mãe da Marília Mendonça, justamente por, parece, não deixar a filha descansar. Então é show em tributo Marília Mendonça, museu Marília Mendonça. Foi com ela que teve um rolo ano passado, que a gente deu a notícia aqui. Exato, no Allianz Parque. Isso. Era um projeto. Era um projeto de homenagem, né? Como é que se fala quando é... Tributo, né? Obrigada, Leque. Tributo a Marília Mendonça, e Maiara e Maraíza não quiseram participar. Elas que fizeram parte do último projeto, que era Patroas 35%. Foi o último projeto que a Marília Mendonça fez, junto com Maiara e Maraíza. E as meninas não quiseram participar. Então, assim, tá todo mundo errado e quem tá certo é a Dona Ruth? Será que o Murilo, ele tá tomando uma decisão certa em querer pegar a guarda do filho para si?
E aí tem toda essa questão judicial. Enfim, Cairo Jardim, quero saber a sua opinião em relação a essa história e se você concorda que o Murilo deva ficar com o menino ou não. Então, ó, só uma atualização, porque o Murilo, ele soltou um comunicado agora há pouco. Olha, obrigada. O Murilo soltou um comunicado e disse: em resposta ao questionamento sobre o pedido de guarda, Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça. A única informação que tem a dizer é que sobre o seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho, que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará mais em contato. Então, assim, a assessoria dele alega que não quer dizer que ele quer tirar da dona Ruth e, né, o convívio. Ele só quer exercer o papel dele de pai, cuidar da criança e, enfim, né, ter a guarda do Léo, né? O negócio é o seguinte, qual é a minha opinião, tá, Mônica? Óbvio que eu entendo que é muito duro, porque a Ruth, ela criou o menino desde, né, pequeno, né? É uma coisa... ela já perdeu a filha, né? Então, assim, é uma situação muito delicada. O ideal, na minha opinião, era que nem fosse parar na justiça, né? Que fosse um acordo ali entre eles. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu era bem pequeno e eu não tinha guarda compartilhada, não tinha nada definido pela justiça. A gente tomou a decisão, eu não tomei decisão nenhuma, porque eu era criança, não sabia de nada, mas a decisão que meus pais tomaram era de que eu dormia com a minha mãe nos dias de escola, chegava final de semana ou dia do futebol, eu corria pra casa do meu pai. Então, assim, foi uma coisa muito de boa. Tomaram a decisão que era melhor pra você na época. Exato, não tinha horário, não tinha nada. Meu pai sempre foi um paizão, graças a Deus, eu dei essa sorte que nem todo mundo dá. Eu sei que hoje a gente sabe de tantos e tantos casos, né, de pais que abandonam os seus filhos, mas meu pai sempre foi um paizão, então assim, minha mãe também sempre foi uma mãe maravilhosa. E aí, os dois lá, né, eu às vezes dormia com meu pai, às vezes dormia com minha mãe, não faltava escola, não faltava nada, deu certo. Só que eu entendo o lado do Murilo Huff, que é do seguinte: se ele é o pai da criança, na minha opinião, tá, eu acho que ele deveria ter a guarda, e aí algo que fosse acordado com a dona Ruth, de tipo: ô, dona Ruth, né, vamos tentar morar próximo de algum jeito, que aí dias de escola, às vezes, eles entrassem num acordo entre eles, sabe? Fica com o Léo de segunda a sexta, ou ao contrário, né? Porque como ele é cantor sertanejo, geralmente aos finais de semana ele deve ter uma agenda muito ocupada, então, tipo, deixa eu ficar com ele de segunda a sexta, ou segunda a quarta, né? Pelo menos pra eu ter meu filho 3 dias, 4 dias por semana, você pode pegar ele toda quinta e ficar com ele até domingo, enfim. Tinham que entrar num acordo, infelizmente isso indo pra justiça vai acabar sendo determinados dias, né? Pré-determinados. Você tem que ficar tantos dias com fulano, tantos dias com ciclano, o que é triste, porque é uma criança que com certeza também deve ser muito apegada ao pai e também à avó, que o criou. Mas a única coisa que eu acho que é injusta nessa situação, e aí eu vi muita gente criticando o Murilo, até a Cariúcha no Fofocalizando hoje, nada contra, a opinião é de cada um, mas eu acho injusto com o Murilo colocarem como se ele quisesse tirar a criança do convívio da avó, que não é o caso. Ele quer a guarda do menino, mas ele não quer tirar ele do convívio da família da mãe, que ele tem, né, um irmão, um tio no caso, né, a Marília tinha um irmão, tem a mãe. Então assim, não acho justo falarem e acusarem o Murilo de como se ele não tivesse coração nenhum, tivesse querendo tomar o filho dele, da dona Ruth, e nunca mais vai assistir, nunca mais vai ver a avó. Também não acho que é por causa de dinheiro. Pode até ser, eu posso estar sendo muito trouxa, mas o Murilo Huff, ele fatura muito dinheiro também. Hoje ele está muito bem, né? Muito bem posicionado. Houve uma fase em que Marília Mendonça era gigante, ele era ali, né? Golias. Exato. Davi Golias, né? Até me questiono se o relacionamento deles começou por amor mesmo ou porque ela era famosa, não sei. Sabe? A gente vê muitos casos de alpinismo social. Porém, independente de como começou, se era amor mesmo ou não, isso aí nunca vou estar dentro dele para saber, mas acho eu que ele não pode ser acusado injustamente de estar sendo maldoso, porque ele é o pai da criança. Se eu fosse o pai da criança, eu também ia querer ter a guarda se eu tivesse a disponibilidade de cuidar do meu filho, prestar toda a educação, porque é o pai.
né? E entraria num acordo com a avó pra assim, ó, Ruth, vamos fazer de um jeito legal aqui. Você pode ficar, entendeu? Entrava num acordo de agendas ali com que a criança tivesse uma avó que é muito presente e o pai também muito presente. É que é difícil. Eu fico pensando, a situação dos dois pra mim é muito difícil. Porque eu concordo contigo, ele é pai, assim como a Marília era mãe. Sim. Né? Tem material genético nessa criança, ele é filho do Murilo Huff. Sim. Murilo Huff tem uma agenda de shows, o cara viaja pra caramba, dorme fora de casa, não faz dele menos pai, não é isso que eu tô falando. Tem a rotina da escola, pensando assim, rotina. Sim. Porque tem, até uma certa idade, aquilo que eu falei, a criança sendo bebê, você pode, né, viajar, ela não tem ainda tanta noção, às vezes, de tempo, de distância, né? Não precisa ir para aula, não tem disciplinas, mas ele já está entrando numa idade de escolar. Sim. Uma idade escolar. Então, uma idade que ele precisa ter uma casa fixa. Não atrapalhando a rotina, né? O que você tá falando. Ele precisa ter uma rotina, sabe? Então, assim, mesmo que daqui a pouco o sentimento ali, a vontade do Murilo seja levar ele para todas as viagens, que eu tenho certeza que ele tem condições, não só financeiras, mas até, né, de estrutura mesmo ali, de pessoas, né, para estar acompanhando. O Léo, a partir de uma certa idade, ele vai precisar manter uma rotina de segunda a sexta-feira, acordar, dormir. E pode, olha, atrapalhar, né? Pode atrapalhar a vidinha do Léo. Isso... Que daqui a pouco tá lá com a vovó, que a vovó tá cuidando, tá levando pra escola, tá trazendo. Isso é uma das coisas que o juiz determina, né? Uma das coisas que são apuradas no processo é quem vai manter a rotina mais saudável da criança também, né? Eu digo pelo meu exemplo, Deus me livre, graças a Deus minha mãe tá viva, amo minha mãe, deve estar inclusive assistindo a live, que eu amo muito minha mãe, tô morrendo de saudade, mas se eu tivesse na situação da criança lá atrás e acontecesse algo com a minha mãe, eu ia, apesar de eu amar demais a minha avó também, que minha avó era tudo, eu ia querer ficar com meu pai. Tá certo. Porque legal, é a ligação, né? Eu não sei como é o Murilo Huff como pai. Eu acho Se ele for como ele meu pai foi, como meu pai era, assim como a minha mãe, que eu repito, né? Graças a Deus eu dei a sorte de ter um pai e uma mãe que muito presente, que eu amo demais. Eu ia preferir, apesar de amar muito a minha avó, eu ia preferir ficar com meu pai, né? Então, não sei, mas vamos ver o que vai acontecer agora. Você tem razão, Mônica, não atrapalhando a rotina dele, né? Tem que ver a rotina da criança. A justiça, ela vai ver pelo bem-estar. Sim. Eu tô retocando meu gloss, gente. Caríssimo, da 25 de março. A justiça vai ver o que vai ser mais confortável pro Leozinho, que é uma criança e que, né, não pode passar aí por um desgaste emocional, enfim, até porque ele já teve uma perda muito significativa, que foi a perda da mãe ainda na infância. Você tem o caso, ó, desculpa, rapidinho, ó, você tem o caso do Caleb. O Caleb, a Bia Miranda não morreu, né? Deus me livre, a Bia tá viva, não é isso que eu quero dizer. Mas a Bia, por exemplo, tá sendo extremamente criticada porque nesse final de semana tava numa lancha com o... Esqueci o nome do novo namorado dela, né? Toda hora ela muda o namorado. Derek Boalek. Mas também exige demais dos apresentadores aqui, né? A Maíша... Ah, sim. Eu preciso do nome do rapaz. Cada semana é um diferente. A gente não tem memória... A menina, a Maíша, não tem Tem o quê? Um mês? 2 meses? Um mês e meio, talvez. E cadê a mãe dela? Cuida... Entendeu? Ela aí você vê lá na lancha, aí você vê o Caleb. Aí tu vê o Caleb. O Caleb tava com o Buarque, super apegado, parece, já com a namorada do Caleb. Não sei se você viu esse vídeo. O Buarque postou alguns stories, né? O Caleb saindo do colo do pai pra ficar com a menina, com a nova namorada do Buarque. O povo nos comentários dizendo, tá vendo? Falta da presença materna. Porque a criança vai associar o quê? Se esse é o meu pai, se essa mulher tá junto, sim, ela, né, acaba criando vínculo de carinho, de amor, de presença, sim, que é muito importante. Mas eu acho muito digno do Murilo ele querer a guarda do filho. Sim. Assim como eu acho que uma mulher que faz shows consegue cuidar dos filhos, isso não faz dela menos mãe por trabalhar fora. Então, por isso que eu quis ressaltar, isso não faz ele menos pai. Verdade. E eu não acho que ele vai ser um pai ruim. Pô, o cara tem que trabalhar, né? Tem show, é artista. E não é por conta disso que ele não pode cuidar bem do filho dele. Até porque, com o jatinho, faz o show, dá 2 horas ali de jatinho, dependendo do lugar onde ele tá em casa.
Tipo Henrique e Juliano, né? Sai É. de Tocantins e vai fazer show em tudo quanto é lugar, quando vê já tá com a vaca dentro Por do que não? sítio que pegou na casa Mas de eu não acho sei que quem. dinheiro, Cairo, é pra te dar esse tipo de conforto. É verdade. Não é pra tu ficar ostentando, enchendo o jatinho de mulher e beberagem e fazer putaria. Eu acho que não, cara. Que bom que tu tem um jatinho justamente pra tu ter esse conforto. Eu fiz um show lá no Tocantins e tô voltando pra Goiânia pra dormir em casa com meu filho. É isso. E eu não sei por que eu vi alguma notícia há pouco tempo, mas o Murilo Huff, ele tá super bem relacionado. Eu não lembro, eu não sei o nome da mulher dele, não sei por que eu vi essa fofoca. Do Murilo? É a Gabriela Versiani. Mas por que eu vi essa fofoca? É uma namorada dele, Eu só vi que eles estão super apaixonados. Eles estão Que ele preparando casamento. Eu parece acho que ele até. trata ela muito bem, ela parece que gosta muito dele, enfim. Tomara aí que construa uma família, tomara que o Leozinho tenha aí um super pai, uma super vó e que no final das contas o moleque não seja prejudicado, que o interesse maior é do menino.